Quando a gente fala sobre dinheiro, nós temos o hábito de se prender muito na materialidade da coisa. Se o dinheiro está sobrando ou se ele está faltando, se eu consigo comprar as coisas que eu quero ou se eu não consigo. A gente se prende muito na dimensão prática e esquece que o dinheiro tem uma dimensão psicológica muito forte. Você provavelmente já passou por um momento de crise financeira e você sabe que o emocional bate mais do que a falta de dinheiro em si. Você não consegue descansar, você não consegue aproveitar, você não está presente nos momentos em que você deveria estar. Mesmo quando você está relaxando ou curtindo alguma coisa, sempre fica aquela vozinha no teu ouvido falando: pô, cara, talvez você não devesse estar fazendo isso. Talvez você não deveria gastar dinheiro com essas coisas que você está gastando. Só que você está gastando do mesmo jeito. E isso faz mal. Isso te deixa com uma sensação meio amarga na boca, digamos assim. E sabe qual que é a parte mais legal de você aprender a ter uma boa gestão financeira? É exatamente você poder sair, curtir e fazer as coisas que são importantes para você sem se preocupar com como vai ser a fatura no mês que vem. No final de semana passado, eu fui no Imin Matsuri, que é o festival da imigração japonesa que acontece aqui em Curitiba. E é um dos meus eventos favoritos do ano, tá? Então é muito legal você ver a galera fazendo cosplay, tem aquelas apresentações de tambor que eu acho muito massa. Tem culinária tradicional que é gostosa demais e quase todo ano eu vou. É muito raro eu não ir. Só que eu venho de um período longo de crises financeiras, eu não sou de uma família rica, nunca tive dinheiro sobrando, então eu ia no Matsuri, mas eu ia sempre com um peso na consciência, no sentido de que, poxa, tô aqui curtindo, tô aqui me divertindo, tô aqui comendo, tô vendo todas essas coisas legais, mas eu não posso ter acesso a tudo que eu quero, porque eu sei que eu não tenho dinheiro suficiente para isso. E talvez esse pouco que eu estou gastando aqui seja exatamente o que falte no mês que vem. Talvez eu não consiga fechar as contas porque eu resolvi aproveitar um final de semana. Então eu gosto muito do Matsuri, sim, mas a maior parte das vezes que eu ia nele, eu ia com uma culpa. Eu ia com um sentimento ruim de que talvez eu não devesse estar aproveitando ele. Isso acontece em diversos momentos, tá? Às vezes você só tá querendo ir no cinema com um mozão, vai comprar as entradas, vai comprar uma pipoca e 2 refrigerantes, pronto, foi R$ 100. E às vezes esses R$ 100 eles são pesados, dependendo do momento da vida que você tá. E no fim das contas, você passa a maior parte do filme, ou daquele momento que seria um momento legal e gostoso, se preocupando com o que vai acontecer no futuro. E é automático, a gente não consegue desligar essa chavinha. Só que a gente esquece que a gente só tem essa insegurança porque a gente não tem certeza sobre o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A galera costuma falar sobre reserva de emergência, sobre organização e inteligência financeira, sobre educação financeira, mas na real, sabe qual que é a primeira coisa que você vai perceber quando você conseguir organizar suas contas? Como é bom descansar sem se preocupar se a fatura do cartão de crédito do mês que vem vai ser paga ou não. Como é bom você saber que caso aconteça alguma emergência, você tem dinheiro suficiente para resolver os problemas que vão aparecer. Claro que isso exige um pouco de esforço, um pouco de dedicação, isso não vai acontecer de um mês para o outro, mas conforme você vai construindo essa estabilidade financeira e você vai aprendendo a gerir melhor o teu dinheiro e a criar para você mesmo uma vida melhor, você percebe como as coisas podem ser mais leves. Teus problemas desaparecem? Não, a vida sempre vai ter problema, mas se você conseguir resolver a maior parte dos seus problemas, ou até mesmo se você tiver segurança de que você tem uma solução para eles, vai ser muito mais fácil. Se você souber que no mês que vem, independente do quanto você gaste em um jantar, você não precisa gastar 5 mil em um jantar, né? Daí já seria um pouquinho de responsabilidade. Mas se você for num restaurante, ao invés de pedir um prato que custa 65, você pedir um prato de 90 e você ter certeza que isso não vai faltar no próximo mês, você vai aproveitar muito mais do que você está fazendo. E vai ser muito mais divertido, muito mais gostoso, você vai estar presente de verdade naquilo. A lógica que a gente tem dentro da educação financeira, nos modelos mais tradicionais que são usados hoje, é muito focada em você criar um patrimônio grande para você ter estabilidade e enquanto você não chegar nesse patrimônio, a princípio você está devendo. Não é uma lógica totalmente errada, porque criar um patrimônio é legal, é bacana. Mas quando a gente estuda um pouquinho sobre economia comportamental e bem-estar,
às vezes é interessante que você diminua um pouco o teu aporte para você garantir uma qualidade de vida melhor. Isso vai ter um resultado para você enquanto pessoa mais positivo do que necessariamente acumular um capital grande em um intervalo curto de tempo. Em contraparte a isso, a gente tem a lógica contrária, que fala que você tem que aproveitar a vida, você tem que curtir os momentos, porque a vida passa e o dinheiro não fica. O que até certo ponto não deixa de ser verdade, porque a vida vai passar e você não ter usado o teu dinheiro para te dar um pouco de conforto vai fazer com que você tenha tido uma vida ruim enquanto o dinheiro está lá parado, sem fazer nada. Então, a lógica não está completamente errada, mas a ideia que a gente tem de você não precisar economizar para você curtir a vida, ela também não é muito certa, né? Então, a gente não precisa ir para os dois extremos, a gente pode encontrar um lugar no meio, que seja um lugar confortável para a gente construir um patrimônio e, ao mesmo tempo, ter uma vida minimamente confortável. Quando você se cobra demais para ter uma estabilidade muito rígida financeira e ter um excesso de cobrança, você acaba tirando os prazeres que você poderia ter na tua vida. Em contrapartida, quando você se coloca em uma condição em que você aproveita demais os prazeres da vida, isso sempre vai ser um zumbido, uma mosquinha que vai ficar girando ao redor do teu ouvido e te incomodando, falando que talvez a conta não feche no mês que vem. Então, os dois aspectos, tanto você se cobrar demais quanto você se dar muita liberdade, tem pontos negativos, mas os dois também são importantes para você conseguir ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E aqui a gente consegue abordar um tema bem interessante, que são os dividendos psicológicos. Você já ouviu falar sobre esse termo? Pense da seguinte maneira: se você gastar todo o seu dinheiro, você se sente inseguro. Se sentindo inseguro, você começa a se cobrar demais. Se você não gastar nada do seu dinheiro, você se sente infeliz porque você não está aproveitando as coisas que te dariam prazer. Mas e se você criasse um sistema, uma estrutura financeira para você mesmo, que garantisse que você consiga sempre pagar as suas contas e que sobra um dinheiro em algum momento para você conseguir fazer as coisas que são realmente importantes? Mesmo que eventualmente você tenha que se restringir em relação a algumas coisas para você aproveitar de verdade quando você estiver fazendo algo que você goste, isso não vai te fazer bem? Esse é o conceito por trás dos dividendos psicológicos, que é quando você cria uma estrutura financeira que ela exige um pouquinho de restrição para que você consiga gerar um patrimônio e te dar uma certa estabilidade e segurança. Porém, essa restrição que você faz, ela também pode ser compensada quando você se permite aproveitar as coisas que são realmente importantes. Então a gente vai trocar um monte de gastos pequenininhos, pulverizados e que não agregam tanto valor na nossa vida, por um gasto maior que esse sim vai trazer mais bem-estar e mais satisfação pra gente. É como se você deixasse de comprar um chocolatinho pequenininho todo dia depois do almoço para ser tua sobremesa, para você poder comprar uma pizza de chocolate no final de semana. O que vai te trazer mais satisfação? Provavelmente a pizza. Então vamos deixar o chocolatinho de lado para você poder aproveitar de verdade quando você for comer alguma coisa mais gostosa. E na realidade, um bom sistema de gestão financeira é o que vai permitir que você faça exatamente isso. Que você esteja presente e aproveite o teu dinheiro, aproveite as coisas que o teu dinheiro pode te dar no momento em que elas são importantes. Você não precisa pulverizar o dinheiro por toda a tua vida. Você não tem que ter uma vida de ostentação. Você tem que aproveitar bem os bons momentos que você vai ter. E o teu dinheiro que você não gastou com qualquer coisa, que você não desperdiçou sem necessidade, é o que vai permitir que você faça isso quando for realmente necessário, quando for realmente importante para você. E vamos ser sinceros, vamos ter uma conversa nós dois aqui. Gastar dinheiro é muito legal, é muito bom, mas é melhor ainda se você não se sentir mal por fazer isso. É muito mais legal você ir no cinema, ir num restaurante, ir em um festival, assistir um show quando você não está preocupado com a conta do mês que vem. E às vezes a toda liberdade financeira e a felicidade que isso pode trazer para você está muito mais em você conseguir estar nos momentos em que você está vivendo, você conseguir aproveitar as coisas que você está tendo acesso, sem ter que se preocupar com qual vai ser o peso disso no teu futuro, porque a princípio o teu futuro já está garantido, pelo menos até um certo ponto. Controlar os pequenos gastos, controlar esses exageros cotidianos que a gente costuma fazer, para que a gente tenha acesso às coisas que são realmente grandes e significativas, é o que vai fazer com que a gente tenha uma vida financeira saudável e que a gente consiga aproveitar os momentos que a gente quer aproveitar de verdade. Ou seja, tenha uma boa educação financeira, aprenda a gastar dinheiro, evite gastar com coisas desnecessárias, mas também aprenda a gastar bem, porque é isso que vai fazer você aproveitar a vida no momento atual. Aproveitar a vida no futuro é legal? Sim, é muito legal, mas você também tem que curtir um pouquinho hoje, você pode se dar essa liberdade. E, inclusive, falando sobre educação financeira, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre os piores conselhos financeiros que você pode receber. E já fica o convite para você ir lá assistir, se inscreve no meu canal e comenta aí. Como é que é a tua gestão financeira? Como é que se lida com o teu dinheiro? Você consegue gastar bem sem se preocupar com isso? Ou você ainda está na fase de criar uma reserva, um colchão financeiro para você poder se dar o direito de aproveitar sem peso na consciência?
Me escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.